Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 1. Todas acharam? Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se movia a sua voz, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque das multidões dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse Ana: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Aleluia. Pai Santo, Deus poderoso, Senhor, estamos aqui reunidas, Pai, em Tua presença, num só corpo, numa só mente, em um só espírito, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Pai, que neste momento Teu santo e doce Espírito possa passear em nosso meio, possa sondar cada mente, cada coração. Senhor, a Tua palavra, Pai, ela é poderosa para discernir pensamentos e sentimentos. Ela penetra até a divisão da alma, do corpo, do espírito, faz divisão de juntas e medulas, Pai. Te pedimos que a Tua palavra, Senhor Deus,
possa ser ministrada neste momento, que o Senhor fale conosco, Pai, que o Senhor trate dos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, que nenhuma de nós venhamos sair da mesma maneira que entramos, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar, para falar, ó Deus, para restaurar, para curar, para libertar e para salvar, Senhor. Ó Deus, glorifica o Teu nome, Senhor, porque tudo é para a Tua glória. Assim eu oro, Pai, e te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos fazer algo diferente agora? Vira para a irmã que está mais próxima de você e diz assim: o teu coração exultará no Senhor. Mais uma vez, o teu coração exultará no Senhor. Aleluia. Essa é a palavra como direcionamento profético para essa tarde. E vamos entrar agora na história, né? Não sei se todas conhecem, mas fazendo um resumo do texto que a gente acabou de ler. Eucana tinha 2 esposas. Uma era Penina e a outra se chamava Ana. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E de ano em ano ele saía a adorar e a sacrificar ao Senhor. E ele sempre, Eucana, dava uma porção excelente, uma parte excelente para Ana, porque ele amava Ana. E Penina sempre irritava Ana excessivamente. Irritava de tal modo que ela só chorava e não comia. E aqui a gente vê um quadro de uma mulher que está profundamente irritada, porque tem uma competidora, que o texto vai dizer, que o tempo todo a irritava, uma mulher que era aflita e amargurada de alma, porque ela não conseguia ter filhos. Imagina, naquela época, lá na lei, lá em Deuteronômio, dizia: se bem te fores, e falava com relação à obediência à lei do Senhor. Então, se tu obedeceres à lei, vai bem a tua casa, vai bem os teus gados, bendito será o fruto do teu ventre. Mas se mal fizeres, então maldito vai ser os teus gados, maldito vai ser o fruto do ventre, os teus filhos e tudo mais. Então, naquela época, era tido, né, as mulheres que não conseguiam engravidar, muitas vezes por ter algum pecado ali oculto, por não obedecer ao Senhor. E Ana carregava esse peso o texto não diz em nenhum momento que Ana era uma pecadora, que ela tinha feito algo de ruim para que aquele mal lhe sobreveio. Mas, pelo contrário, o texto vai dizer que o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Não diz o porquê, apenas que o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então, Ana, ela convivia com aquele peso de passar ano após ano e não dar filhos, e não gerar. Imagina estar num casamento no qual você ama seu marido e você não consegue gerar, você não consegue dar filhos. Então, aquela mulher passava ano e após ano e ela ia se amargurando e se entristecendo, carregando uma vergonha, carregando uma dor dentro dela. E muitas vezes a gente passa por situações em nossa vida em que gera dor, que gera irritação. Acredito que cada uma de nós, em algum momento da nossa vida, ou talvez agora, nesse momento, esteja enfrentando alguma área de esterilidade na vida, esteja passando por algum tipo de dor. Aqui o foco é na dor emocional que Ana carregava. E ela era extremamente irritada, como eu disse, e tudo mais. E pode ser que hoje tenha mulheres aqui que tenham problemas no casamento, talvez um marido que não é convertido, e isso te causa dor, isso te causa irritação. Talvez ele é até convertido, mas tenha andado muito carnal.
Deus precisa trabalhar ali no coração e aquilo tem te afligido, a convivência tem sido difícil. Às vezes, o problema, o motivo da sua dor, da sua irritação, são os seus filhos. Às vezes é um filho que é rebelde, um filho que está desviado. Talvez você não consegue ser amiga dos seus filhos, íntima. Talvez você não é respeitada por eles. Isso te gera dor, isso te gera vergonha, isso te gera sofrimento. Talvez sejam problemas no trabalho. Talvez seja um chefe que pega no pé. Talvez funcionários ali atribulados, que te perturbam, que é como se fosse uma penina na sua vida. Talvez seja um ambiente complicado, um ambiente que te adoece ali naquele trabalho, que te irrita, que te gera dor emocional. Talvez tenha consumido o teu tempo, o trabalho. E até mesmo fora do trabalho, você carrega o trabalho com você. E você se angustia, você fica aflita. E aquilo ali cada vez mais tem afetado a sua mente. Talvez a vida tenha te deixado amarga. Talvez você passou por dores que ninguém viu. Dores que te fizeram sofrer calada, como Ana sofria. Talvez sejam dores da sua infância. Talvez seja um abuso. Talvez seja uma rejeição que você sofreu, que tem sim reflexo na vida adulta. Porque dores não tratadas do passado acabam adoecendo o coração. Não importa o tempo, se não for tratado, o nosso coração adoece. Talvez seja um abandono dos pais que ocorreu lá atrás, separação. Talvez você tenha enfrentado luto, traição. E tudo isso, cada dia que passa, foi te trazendo amargura de alma. E você já não consegue adorar ao Senhor, já não consegue comer. Aquilo ali tem te definhado, aquilo ali tem te paralisado. São traumas, são dores que entra ano e sai ano e ainda permanece aí. Talvez seja ciúmes, talvez seja inveja. Penina, ela também era uma mulher amargurada. O texto não diz claramente, Penina também era uma mulher, mas a gente vê claramente que Penina era uma mulher amargurada, porque o texto vai dizer que Eucana amava Ana e dava o quê? Porções excelentes a ela. Então, imagina Penina vendo aquilo ali todos os dias, o marido demonstrando o amor dele pela outra e talvez não demonstrando na mesma intensidade com ela. Então, Penina também era uma mulher amargurada, que sentia inveja, que sentia ciúmes. E por isso ela acabava perturbando também Ana. E talvez tenham mulheres aqui que não sejam Ana, talvez sejam Peninas. E Deus também quer tratar o seu coração. Talvez sejam mulheres que têm um bom marido, que têm filhos, que têm um bom emprego, mas que não conseguem desfrutar disso plenamente. Não consegue porque, como Penina, às vezes passa a maior parte do tempo tomando conta da vida dos outros, de outras coisas, e não consegue desfrutar daquilo ali que Deus colocou nas suas mãos, não consegue honrar a Deus. Então, se há alguma Penina nessa tarde, tem chance também para você, assim como Ana, de se arrepender, de ir aos pés do Senhor, de aprender a ser grata no Senhor, grata pelas coisas que Ele tem dado. Pare de ser pedra de tropeço. Se volte ao Senhor, deixa Ele curar também o seu coração, para que você seja uma mulher edificadora, não uma pedra de tropeço, mas edificadora, que venha edificar o seu lar, que não venha continuar dando lugar ao diabo. A palavra é clara, diz que Deus ele dá graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. Então a gente tem que vigiar,
pedir a Deus graça para que Ele possa cuidar dos nossos corações. Você tem blindado o seu coração? Você tem cuidado do seu coração? Lá em Provérbios vai dizer, de todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. É o teu coração que precisa constantemente ser guardado, dia e noite. O que você tem ouvido? O que você tem dado ouvidos? Quais são as vozes que você tem dado ouvidos? As vozes da penina? As vozes do diabo? Que podem te acusar, que te aprisiona cada vez mais? Porque é inevitável, minhas irmãs, a gente passar por dores na vida. Agora, a diferença vai ser qual vai ser a nossa reação quando o momento de dor chegar. O que nós vamos fazer? Vamos deixar com que aquela dor venha crescer mais e nos atrofiar e nos paralisar? Lembre-se de Agar. Agar, que era que era escrava de Sara, era serva, e ela quis humilhar Sara, Sara a expulsou e ela correu, fugiu de Sara e foi para o deserto. E mesmo Agar sendo uma escrava, e ali naquele momento Agar tinha errado também, Deus ele visitou Agar. Ele visitou e Agar, ela disse assim, que Deus, não olhei eu também para aquele que me vê. Deus é aquele que nos vê. Tu és o Deus da vista. Então, Deus é o Deus que nos vê. No nosso momento de maior angústia, Deus nos vê. No nosso momento de alegria, Deus nos vê. Ainda que a gente possa se sentir sozinha e desamparada, Deus nos vê, Deus te vê. E você não está sozinha. Não está. Você precisa se lembrar do Deus a quem você serve. O Deus que disse, assim te diz o Senhor, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando pelo fogo, não te queimarás. Chama alguma arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Você precisa se lembrar desse Deus no momento da sua dor. E se voltar a Ele, lembrar, Deus me vê. Deus te vê. Você precisa se perguntar: o que tem te irritado, o que tem te afligido, o que tem te amargurado? Você já se perguntou, ou perguntou ao Senhor, se essa aflição que você está passando é Deus querendo te tratar? É Deus te preparando? É Deus querendo curar uma ferida ali antiga, só que para Deus curar, Ele precisa mexer. Uma ferida, para ser tratada, ela precisa o quê? Muitas vezes ser lavada, passar-lhe um remédio, e dói. Então, a gente precisa se perguntar: Senhor, será que o que eu estou passando é fruto de decisões erradas que eu tomei na vida? São consequências? Será que o que eu estou passando é o Senhor querendo me ensinar algo? Porque Deus, Ele queria ensinar algo a Ana. Queria ensinar a Ana a se entregar a Ele primeiro, antes do que receber a bênção. Porque imagina, a dor de Ana ali, durante anos, era: Deus, eu quero um filho. Mas Deus tinha um plano. Deus queria um profeta, um sacerdote, um juiz para Israel.
E Ana precisaria entregar essa criança a ele. Só que isso deveria partir de Ana. Então Deus, ele tratou do coração de Ana ao ponto de que ela conseguisse entregar-se a si. Porque muitas vezes a gente pede coisas para o Senhor, só que o nosso coração está nas coisas, não está em Deus. E às vezes Deus não nos dá, porque a motivação do nosso coração é errada. E Deus, ele precisa alinhar nossa mente, alinhar as nossas expectativas, nossas motivações, para que a gente não venha criar ídolos dentro do nosso coração. Deus, ele também queria preparar a Ana para ser a mãe de um profeta. Deus, ele queria curar o coração de Ana, porque uma das amarguras, aquilo que afligia a Ana era o quê também? Penina. Se ela irritava ela excessivamente, imagina a raiva, a ira que Ana deveria sentir, o desconforto só de Penina chegar perto. E tem gente que guarda esse sentimento de ressentimento, nutre esse sentimento de aversão por pessoas que podem ser que estejam perto, podem ser que convivam na mesma casa, na mesma família. Talvez a gente tenha carregado ou esteja carregando algo dentro do nosso coração. E a gente precisa liberar o perdão, para que nós venhamos sermos libertas. Tem mulheres que, na hora que chega a dor, ainda que se arrastando, lembra da mulher do fluxo de sangue? A dor que aquela mulher carregava por 12 anos, tentou de todas as maneiras, buscou médicos e ninguém conseguiu resolver o problema daquela mulher. Mas quando aquela mulher soube que Jesus estava passando, ela pensou, se tão somente eu tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. E tem mulheres que agem assim, que na hora da dor já corre. Eu sei que ninguém pode me ajudar, mas tão somente o meu Senhor, se eu tocar, se Ele me ouvir, eu vou ser curada. E essa deve ser a nossa atitude em todos os momentos. Nós não podemos ser dominadas pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. As nossas emoções, elas precisam ser crucificadas. Precisa estar na cruz, de maneira que não reine mais o nosso corpo, mas que reine Cristo em nós. Que seja a mente de Cristo a operar em nós, não a nossa mente, o nosso sentimento, o nosso eu. E tem mulheres que reagem de outra maneira. No momento da dor, agem igual Maria, irmã de Marta. Maria era aquela que vivia o que? Aos pés do Senhor, ouvindo da palavra do Senhor. Mas por um momento, quando a dor chegou na vida de Maria, Jesus, ele se demorou a ir, a ressuscitar Lázaro. Lázaro morreu. E quando Jesus chega e as irmãs ficam sabendo, quem vai primeiro correndo? Marta. Maria ouviu, a mesma coisa que Marta ouviu, mas a dor de Maria era tão grande que ela não conseguiu se levantar e só chorava. Maria só foi quando, depois de Marta voltar e dizer, o mestre te chama. Aí ela foi. Então, a gente precisa cuidar para que, no momento de dor, a dor não venha nos paralisar. A gente não venha permitir que a dor venha nos parar. E talvez ela pare por algum momento, porque nós somos humanas. Mas a gente não pode permanecer nesse lugar de prostração. Porque em Deus a gente pode suportar. A gente pode estar de pé. A gente consegue enfrentar
ainda que seja a maior dor, uma dor mais insuportável que a gente possa sofrer na nossa vida. E Deus não prometeu que a gente não sentiria dor nenhuma, mas que quando passássemos por ela, que Ele estaria conosco. Então, que nós não venhamos querer passar por isso sozinhas. Não precisamos, nós temos um Deus que nos ampara, que nos sustenta. Então, que nós venhamos recorrer a esse Deus. E como nós podemos tocar em Jesus? Tendo a mesma atitude que Ana teve. Ela então se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela orou e ela chorou abundantemente. E ela vai dizer para o profeta lá na frente: porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Como nós conseguimos tocar no Senhor? Orando, nos derramando na presença dEle, pois um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. O justo clama e o Senhor o ouve. Então a gente precisa correr até Ele, correr aos pés da cruz, porque somente em Cristo nós podemos ter a paz, o consolo que tanto nós necessitamos. O segredo é a entrega total. Deus não quer a metade de nós. Não quer que a gente venha louvá-lo com os lábios, honrá-lo com os lábios, dizer apenas que somos cristãs. Não, mas é viver uma vida entregue no altar dele. A sua mente entregue a Ele, a sua vontade entregue a Ele, os seus sonhos entregue a Ele, o seu querer entregue a Ele. Só que se entregar é morrer para si. E dói. Porque não é mais a nossa vontade, não é mais a gente indo para onde nós queremos ir, mas é o Senhor guiando os nossos passos. E muitas vezes vai ser difícil, sim. Mas não existe nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus. Porque no centro da vontade de Deus nós temos paz. Lembra do profeta Jonas, que tentou fugir de Deus? Foi para o outro lado, o que aconteceu? Uma grande tempestade. E ali descobrem que é por causa de Jonas, joga ele no mar e aí um grande peixe engole ele. E a reflexão é: fugir de Deus dá mais trabalho do que obedecer. Dá mais trabalho, gera mais dor ainda. Então não fuja de Deus. Não cometa essa loucura como Jonas cometeu. É mais fácil obedecer. É mais fácil descer, se humilhar, se derramar. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos estar aos pés da cruz. Estar debaixo do senhorio de Cristo. Lembre-se, Cristo levou sobre si as nossas dores. Cristo levou sobre si as nossas transgressões, as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras nós fomos saradas. Em Cristo nós temos a cura que o nosso coração necessita. Deus, ele pode sim dar Samuel. Não sei qual é o Samuel da sua vida. Não sei aquilo que tem te frustrado, que entra ano e sai ano e você clama e você pede e nada acontece. Deus, ele pode dar sim, desde que esteja no centro da vontade dele. Se não tiver, ele não vai te dar, porque Deus, ele é um bom pai. E ele cuida de nós. Ele não nos dá aquilo que nós queremos, ele nos dá aquilo que necessitamos. E tudo que ele faz
é de propósito com propósito, assim como foi na vida de Ana. Ele cerrou a madre dela de propósito, porque ele tinha propósito. Então, reflita nisso. Reflita nisso. E lá no finalzinho do texto, lá de 1 Samuel, vai dizer que se levantaram de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E lá no versículo 27, vai dizer: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Nós só conseguimos nos alegrar e exultar no Senhor, ainda que Ele nos peça coisas difíceis e nós tenhamos que renunciar coisas em nossas vidas. Ainda que seja difícil, melhor é dar do que receber. Ana, ela deu, e a alegria de Ana foi muito maior quando ela entregou aquilo que ela mais desejava. Mais à frente o texto vai dizer que Ana, ela não teve só Samuel, ela teve mais 3 filhos homens e teve 2 filhas mulheres. Ana teve mais 5 filhos após Samuel. Deus nos chamou para sermos mulheres curadas, para sermos mulheres que nele somos fortes, mulheres que edificam, mulheres que transformam o ambiente dos seus lares. Deus não nos chamou para ser uma mulher amargurada, uma mulher entristecida, uma mulher que anda o tempo todo irritada, uma mulher rixosa. Deus não nos chamou para sermos assim, mas Ele nos chamou para que se cumprisse em nós, como está escrito no profeta Isaías: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Ele nos chamou para sermos assim, para libertar aqueles que estão cativos, aqueles que estão contritos. Mas como nós vamos conseguir viver isso se nós temos andado assim, amarguradas, entristecidas? A solução só tem uma. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pois o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. É em Cristo, não adianta sozinha, você não vai conseguir. Somente em Cristo, com a força dele, nós conseguiremos sermos mulheres melhores. Mulheres que são virtuosas, que exalam um bom perfume de Cristo. Mulheres curadas
para curar. Amém?